foram, obviamente, cortados. Inclusive, o radiodifusor público, inclusive, sofreu bastante e todo ano eles têm que certificar que eles têm apoio do partido político e o resultado é que realmente o financiamento de ambas essas empresas realmente foi reduzido. Então, eu não diria que esse aqui é o caminho. Então, não estou dizendo para vocês utilizarem uma taxa de licenciamento, mas o financiamento por meio do governo não é a solução. Pelo menos não o financiamento em 100%. Mas quando nós falamos, por exemplo, o jornalismo de serviços públicos por meio de radiodifusores públicos, bom, perguntamos, né, se as necessidades são supridas, perguntamos, bom, quais são os casos, o que nós precisamos procurar. O primeiro exemplo, né, eu já falei com os senhores, que é a interferência do governo, a informação, de repente, não é oferecida, essa necessidade não é suprida, mas uma outra coisa que nós achamos também, normalmente no sistema público, não no sistema geral, mas se há uma questão de interesse nacional, como, sei lá, guerra, normalmente é guerra. Um exemplo, na Europa seria a guerra do Iraque em 2003. Eu, por sorte, resido na Bélgica, onde eu consigo ver todos os radiodifusores públicos de 15 países europeus. E como eu falo alguns idiomas diferentes, eu consigo comparar essas coberturas e depois eu, inclusive, li alguns estudos que foram realizados por estudantes. Então, por exemplo, os países da coalizão que faziam parte, mesmo que enviarem, sei lá, 10 soldados como a Itália ou 5 como a Polônia, mas a média dentro desse radiodifusor público, né, tinha aquela mensagem, né, apoia os nossos colegas, os nossos soldados, os países que eram críticos, por exemplo, como a França e a Alemanha, não tinha tanta cobertura, porque eles não tinham um soldado para oferecer o apoio, por exemplo, na frente de batalha. Mas, por exemplo, quando você liga na BBC, que tinha, né, aquela linha de apoio aos nossos soldados, mas ao mesmo tempo brigou com o Tony Blair, perdão, o Alice Campbell, que era como se fosse o braço esquerdo ali do Tony Blair, que foi quem levou, né, ao começo dessa guerra e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que eles apoiavam, ao mesmo tempo eles falavam, opa, não, peraí, vocês não estão certos. Ou seja, né, há ambas as posições. Mas como eu estava dizendo, como que você pode ter, por exemplo, documentários excelentes e também uma cobertura de noticiário muito boa, correspondências internacionais e, obviamente, a cobertura internacional, se você não paga por isso, se você depende dessa taxa de licenciamento ou orçamento do Estado, você precisa, então, realmente analisar, né, os direitos de financiamento. E um dos problemas também é que, por exemplo, se você precisar concorrer com a sua renda principal, com os radiodifusores privados, eu preciso ir um pouco mais rápida. Então, uma das perguntas é se o jornalismo dentro da radiodifusão de serviço público é diferente de outros tipos de jornalismo, e a resposta rápida é não, não deveria ser. Pois os padrões gerais do jornalismo são os mesmos, os padrões de ética, de verifique as suas fontes, enfim, de criatividade, são todos iguais, mas não interessa se você é financiado por fundações, por contribuições do seu público, do governo, de uma fonte privada. Um bom jornalismo é bom jornalismo, ponto. Mesmo assim, é verdade que tem algumas exigências adicionais nos jornalistas que trabalham no sistema público, porque o público paga por isso. Portanto, a questão de equilíbrio, né, aquele pluralismo interno, porque o pluralismo externo quer dizer que você tem várias fontes diferentes, de vários veículos de mídia que te oferecem uma visão pluralista, mas sabemos que, se isso é financiado pelo mercado, isso não é um sistema perfeito, pois não te dá todas as visões, na verdade. É por isso que você tem um radiodifusor público, porque eles precisam ter um pluralismo interno. Isso quer dizer que não cada programa de notícias, por exemplo, mas no geral a cobertura jornalística precisa sim refletir todas as questões. Um do problema que esse radiodifusor público termina enfrentando, não sei se é o mesmo caso aqui, mas essa questão do equilíbrio, muitas vezes os jornalistas acham que eles precisam atingir um equilíbrio em cada item. Então o governo lançou um programa novo, o governo então tem os minutos, o partido de oposição também, grupos diferentes, simplesmente para a gente se assegurar que não, falamos com todo mundo, temos equilíbrio, mas não necessariamente todos têm algo a dizer sobre isso. Então, se você estiver aplicando os padrões jornalísticos, no sentido que isso aqui é bom e, obviamente, notícia interessante, não é. E aqui, realmente, eu diria que é um item que me leva, na verdade, para o meu último
ponto, a minha última questão, se queremos acertar no jornalismo, primeiramente precisamos ter o comprometimento político para simplesmente deixar o radiodifusor público fazer o seu trabalho. Então, precisamos ter um financiamento adequado, mas o que eu diria que é chave é a independência editorial. As camadas entre, por exemplo, o centro ali do editor-chefe, né, aquela camada para o conselho administrativo e da onde o dinheiro vem, por exemplo, seja do governo, seja de onde for, isso é essencial, pois se os jornalistas acharem que eles não podem trabalhar de forma independente e aplicar os padrões reconhecidos de um bom jornalismo, obviamente a qualidade sofrerá. O último slide, por favor. Falei demais mesmo, falando muito rápido, mas aqui são questões importantes. Eu estou utilizando esse último slide simplesmente para dizer para vocês que eu tenho certeza que não é a última vez que vocês vão abordar esse tema aqui no Brasil, como também não será a última vez onde vocês terão a oportunidade de falar sobre questões relacionadas à radiodifusão de serviços públicos em um ambiente internacional, com experiência de vários países diferentes. Eu estou muito satisfeita de anunciar que a organização para quem eu trabalho, que é o Fórum Global para o Desenvolvimento da Mídia, organizará a sua conferência mundial, trazendo 500 pessoas de 100 países. E essa conferência ocorrerá não só no Brasil, como também em Brasília. No mês de maio do próximo ano teremos essa conferência aqui. Nós teremos várias visões diferentes, de partes diferentes do mundo sobre a mídia, como que isso se desenvolve, e podemos continuar o debate sobre essa questão. E espero que daqui a um ano, né, realmente a EBC nos mostre ainda mais o que eles já atingiram como radiodifusor público. Muito obrigado.